E o livro sagrado é muito claro nessa questão da dependência do Ser Supremo, do Eterno. Nós já vimos em diversas passagens quando ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a dependência, né, que nós temos e reconhecemos de Deus. A nossa sociedade vive de certa forma um pouco mais confortável, mais tranquila, e nesse aspecto, essa dependência de Deus, na minha visão pelo menos, ela começa a diminuir, porque o ser humano começa a ser um pouco autossuficiente, ele tem poder, ele tem dinheiro, ele tem as estruturas que oferecem para ele um certo conforto, e não para ele depender de Deus. Né? E quando nós observamos até mesmo pessoas cristãs, né? Uns dias atrás eu tive uma experiência bem interessante onde uma pessoa cristã, pelo menos na definição dela, recebeu a notícia de que uma pessoa próxima a ela suicidou-se. E por ser uma criança, uma adolescente no caso, esse adolescente tirou sua própria vida. Então, o choque que aquela pessoa teve com essa notícia, falou assim, que Deus é esse que permite que isso aconteça? Eu falei, peraí, mas a ação da pessoa não foi na dependência de Deus, a pessoa resolveu tirar a própria vida. Então eu vejo que muitas vezes, por não ter essa estrutura de conhecer o Deus que nós servimos e reconhecer que Ele é o nosso supremo supridor, né? E que nós somos dependentes dele todo o tempo. A vida que nós temos, ai de nós, se não dependesse dele. A saúde não se compra em supermercado. O bem-estar, a questão emocional, principalmente. Então, eu vejo que dos pontos que mais tem atingido as pessoas hoje, para esse esfriamento, né? Eu quero, para que eu vou? Eu preciso de Deus, para quê? Para quê? Isso é uma questão muito da dependência, né? É Sim. justamente aquilo que a gente vem falando. Quando a pessoa entende que ela tem dependência de Deus, né? Ela depende de Deus para tudo que ela vai fazer na vida, isso é um movimento de fé. Uhum. Acaba sendo um grande movimento de fé. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa não entende essa dependência, ela não se É posta autossuficiente, a né? buscar a Deus. Ela não se preocupa em se aproximar de Deus. Ela não se coloca mais ou se preocupa mais em ter comunhão com Deus. Por quê? Porque ela não entende essa dependência. Uhum. Então a fé ela vai esfriando. Aquela fé que ela tinha de que eu preciso buscar Deus, eu preciso me aproximar de Deus, eu sou dependente de Deus, Deus é que tem o controle de todas as coisas, ela acaba deixando. Então, acaba o esfriamento Sim. da fé vem pela falta De contato, né? de entender essa dependência. E aquilo que está lá em Hebreus, né, que fala que sem fé é É impossível impossível. agradar a Deus. Mas continua dizendo algo que é muito importante, porque a continuação do Sim, versículo sim. 6 ele diz o seguinte, que sem fé você não consegue se aproximar de Deus. Sim. É aí que está o interessante de se entender isso, porque diz assim, porque é necessário que quem dele se aproxima tenha fé, creia que ele é Galardoador, né? galardoador e supridor de todas as coisas. Ou E seja, o buscam, né? tá falando de dependência. Então, quando você busca, porque você se coloca na condição de dependência de Deus. Então, quando não existe a fé, não tem como se aproximar de Deus. Né? Então, a falta dessa dependência é o esfriamento da fé e o afastamento automático de Deus.